sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-se a ti. Tu és tremendo. Bendito seja o seu nome, Deus. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bendito seja o teu nome, Senhor.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Deus é exaltado, aleluia. Podemos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ainda pensar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, onde o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E enquanto subiram no barco, acalmou o vento. Então se aproximou-se os que estavam no barco e, adorando-no, dizendo: É verdadeiramente o Filho de Deus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé que o fez andar sobre as águas. Eu fico imaginando que é um homem de uma grande fé, porque apesar de ter afundado, e a razão pela qual Jesus profere essa frase, homem de pequena fé, é essa mesma pequena fé que o levou a acreditar que ele poderia viver aquela experiência sobrenatural. Quando nós lemos no início aqui, nós lemos Hebreus capítulo 11, propositalmente, para a gente poder pensar na fé nesta manhã.
Porque a fé, como está escrito em Hebreus capítulo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que nós esperamos. E é também prova real das coisas que a gente não consegue ver. Para a gente crer que existem coisas que a gente não consegue ver, precisa de fé. E no verso 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quiser agradar a Deus tem que ter fé, pois todos aqueles que se aproximam de Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã e fazemos ao longo da nossa vida, precisa acreditar que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Agora, nesse texto há uma sugestão do que é a fé para nós. Aqui Pedro nos ensina que fé é acreditar que Deus pode. Mas não só isso, porque acreditar que Deus pode, todos nós acreditamos. A fé, ela vai um pouquinho mais para frente, e Pedro vai nos ensinar que, além de acreditar que Deus pode, fé também é acreditar que Deus acredita que a gente pode. Esse é o próximo estágio da fé. O primeiro é acreditar que Deus pode, e eu creio que esse todo mundo alcança. Todo mundo que acredita em Deus, acredita que Deus pode. Mas nem todo mundo que acredita em Deus, também acredita que Deus acredita que Ele pode. Em função da sua história, da sua vida, de como as coisas aconteceram, de quem ele é, de como ele foi educado, onde ele cresceu, como ele foi tratado, ou não se foi tratado, ou se foi maltratado, como ele foi recebido, acolhido, ou se ele nem acolhido foi, depende das configurações da vida, para acreditar que Deus acredita que nós podemos, ou que Ele pode, ou que você pode, ou que eu posso. Então esse é o primeiro estágio da fé, acreditar que Deus pode. O segundo estágio da fé é acreditar que Deus acredita que a gente pode. E tem gente que acredita que Deus pode, acredita também que Deus acredita que Ele pode, mas não acredita que Ele pode, que é o terceiro estágio da fé. É acreditar que você pode, que eu posso, é eu acreditar que eu posso. Primeiro eu tenho que acreditar que Deus pode. Segundo, eu tenho que acreditar que Deus acredita que eu posso. E por fim, acreditar que eu posso. Pedro nos mostra que ele acreditava que Jesus poderia fazer aquela experiência acontecer. Pedro acredita que Jesus acredita nele e que ele poderia viver aquela experiência, porque Jesus estava acreditando nele. E por fim, ele mesmo acreditou nele. Ele disse: eu vou andar sobre as águas então. Se eu creio que Deus pode, se Deus acredita que eu posso, por que eu não vou acreditar que eu posso? Se o próprio Deus já acreditou em mim, por que eu vou desacreditar de mim mesmo se o Criador do universo acredita em mim? Por que eu vou me desmerecer se o Criador do universo, dos céus e da terra, já me mereceu? O terceiro estágio da fé é acreditar em si mesmo. Então o primeiro, eu acredito que todos nós exercemos. Todo mundo aqui acredita que Deus pode, mas nem todo mundo acredita que Deus acredita na gente, que a gente pode. E por fim, nem todo mundo acredita em si mesmo. Aqui Pedro nos sugere 3 estágios da fé. Ele acredita que Jesus pode, ele acredita que Jesus acredita nele, e por fim ele acredita que ele também pode. E é por isso que ele vai ver essa experiência. Mas fé não é só isso. Fé também é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Porque Pedro diz assim: eu estou vendo alguém andando sobre as águas, e Jesus diz: não temas, sou eu. Pedro responde: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Quando Jesus diz: vem, então Pedro vai. Não teve nenhuma prova de que realmente era Jesus. Eles ainda estão vendo alguém andando sobre as águas e não sabem quem é. Eles se assustam, pensam que é um fantasma e clamam com medo. Porém Jesus diz: gente, calma, sou eu, estou aqui, sou eu. Aí Pedro diz assim: se és tu. Esse se indica que ele não reconheceu a voz do mestre. Se és tu. Se ele tivesse reconhecido a voz de Jesus, ele diria: como és tu, mestre? Eu estou reconhecendo a tua voz, manda eu ir ter contigo sobre as águas.
Mas não é como és tu, é se és tu. Se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas. E quando Jesus diz vem, é que ele coloca o pé na água. Porque se Jesus não diz vem, não adianta colocar o pé na água. Não adianta tentar viver essa experiência, por mais que Pedro acreditasse que ele poderia, se Jesus não dissesse vem. Pedro poderia acreditar que Jesus pode, Pedro poderia acreditar que Jesus acreditava nele, e ele mesmo poderia acreditar em si mesmo, mas jamais poderia descer do barco se Jesus não tivesse dito vem. Alinhar a minha vontade com a vontade de Deus é fé. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu estou indo andar sobre as águas, está Jesus, pela fé eu estou indo. Aí Jesus diria, bom, mas a gente nem conversou sobre isso. Você não me disse nada sobre esse andar sobre as águas. Você não me disse nada, nós não conversamos nada sobre esse novo empreendimento seu. Nós não falamos nada, nós não tratamos sobre esse assunto, e você está me dizendo que está indo pela fé. Mas eu não disse vem. Pedro só coloca o pé nas águas e só anda sobre as águas porque Jesus disse vem, Pedro. Pedro apresenta o que ele quer. Eu quero, Senhor, andar sobre as águas, mas eu só quero se tu quiseres. Eu só vou se tu disseres vem. Porque se tu disseres vem, eu sei que o Senhor vai bancar o caminho. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas eu não vou arriscar descer do meu barco pela fé para viver a minha própria experiência. Eu não vou arriscar descer do barco para viver a minha vontade pela fé, porque a minha vontade só faz sentido se ela for também a sua vontade. Eu desço do barco, mas se o Senhor disser vem, se o Senhor não disser vem, eu fico aqui no barco, no meio da tempestade, correndo risco, mas eu não coloco o pé sobre as águas. Então fé é acreditar que Deus pode, acreditar que Deus acredita que eu posso, e acreditar que eu posso. Porém, fé também é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Porque apesar de eu acreditar que Deus pode, eu acreditar que Deus acredita em mim, e de eu mesmo acreditar em mim, eu preciso saber se essa é a vontade de Deus para mim. Não adianta descer do barco e dizer, Jesus, estou indo pela fé. Tem que conversar com Ele primeiro. Tem que ouvir a voz dele dizendo, pode ir, vai que eu estou contigo. Desce desse barco porque eu vou garantir o caminho. Vem, quer dizer, eu estou com você, pode vir. Eu te autorizo a ir. Isso é fé, é andar debaixo daquilo que Deus nos autoriza a fazer. E não apenas acreditar, porque se Pedro desce do barco sem ouvir o vem de Jesus, não seria fé, seria apenas atrevimento e tolice. Ele certamente afundaria nos primeiros passos. Tolice e atrevimento não é fé. Fé é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E por último, fé também é fazer valer as experiências passadas que nós já tivemos com Deus. Fé é fazer valer as nossas experiências passadas que nós tivemos com Deus. Leio com vocês Marcos capítulo 4, o último versículo do capítulo 4. E sentiram-se grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? 4, último versículo, 41. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa foi uma outra ocasião que eles estavam na mesma experiência, dentro do barco, açoitado pelo vento, pela chuva e pela tempestade. Era uma experiência passada. Aqui em Marcos capítulo 4, Jesus estava dentro do barco e dormia na polpa do barco. Na história de Mateus capítulo 14, Jesus está no monte orando, depois ele aparece na madrugada andando sobre as águas. Na experiência passada, eles estão aqui, todos eles perguntando, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Eu não sei quem é este. E Pedro está aqui incluso nesses que estão perguntando, quem é este? Quem será que é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas em Mateus capítulo 14, Pedro sabe quem é ele. Pedro faz valer a experiência de Marcos 4 em Mateus 14.
Porque em Mateus 14, essa resposta, quem é ele, já está respondido. Ele é o Cristo, aquele que pode dizer: vem sobre as águas que eu vou. Então Pedro aqui faz valer a sua experiência passada. Na experiência passada, ele disse ao vento: fica quieto, acalma-te, mar. E o vento e o mar lhe obedecem. Se o vento e o mar lhe obedecem, então se ele disser: pode vir andando sobre as águas, é certo que eu irei e nada vai me acontecer. Porque Pedro tem na sua memória uma experiência guardada, uma experiência de fé, uma experiência vivida com Deus, e essa experiência nos fortalece para ter fé, para viver a próxima experiência. E assim a gente vai vivendo de fé em fé, até um dia Pedro ter fé o suficiente para morrer por ele. Em Marcos 4, quem é este? Em Mateus 14, manda eu ir ter contigo sobre as águas. No final da vida, a minha vida já não importa mais, eu tenho fé para morrer. Fé é fazer valer as experiências que nós já tivemos. Quantas foram as nossas experiências? Quantas vezes Deus já nos livrou? Quantas vezes Deus já nos protegeu? Quantas vezes Deus já nos curou? Quantas portas Deus já nos abriu? Quantas bênçãos nós já não vivemos? Quantos sorrisos e alegrias e celebrações nós já não tivemos na vida? Por causa da mão de Deus. Todas essas experiências estão aqui dentro de nós, estão na nossa história, e nós precisamos, como um ato de fé, fazer valer essas experiências para viver a experiência de hoje. E amanhã fazer viver essa experiência de hoje, para que a gente siga em frente, em rumo aos nossos objetivos na vida, com o vem de Jesus. Vem, meu filho. Se você quer, há uma experiência aguardando você. Vem. É lembrar daquilo que Deus já fez. Agora eu sei quem Ele é. Lá eu não sabia. Eu não sabia quem é que acalmava o vento e o mar, mas agora eu sei que é o mesmo que pode me dizer: anda sobre as águas, viva aquilo que só Deus pode fazer. Nós vamos orar agora, estamos terminando. Vamos estar em pé, por favor. Agora, para a gente encerrar e orar, é claro que Jesus não manipulou a água, Jesus não congelou a água. Pedro literalmente andou sobre as águas, porque fé é acreditar que Deus não vai manipular o resultado, que Deus não vai manipular a situação. Deus vai nos capacitar para passar por toda e qualquer situação. Isso é fé. A água não será manipulada, o mar não será manipulado. Deus irá nos capacitar para passar pelo mar. A situação não será manipulada por Deus. Deus não é um manipulador. Deus é alguém que capacita os teus servos para viver por toda e qualquer situação. Deus, nós nos curvamos diante de Ti nesta manhã. Nos curvamos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E a nossa oração hoje é uma oração de fé, pois nós cremos que tudo podes, ó Deus. Nós acreditamos que o Senhor pode, e nós acreditamos também que o Senhor acredita na gente, e nós também acreditamos em nós, se nós estivermos contigo, pois sem Ti nós nada podemos fazer. O que nós queremos ouvir da Tua voz é: vem, ou vai. Nós queremos alinhar a nossa vontade com a Tua vontade, Deus. Essa é a nossa oração de fé nesta manhã. Nos ajude a viver a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor tem e quer para cada um de nós. Nós nos entregamos a Ti, para que assim a gente amadureça a nossa fé o suficiente para um dia nada mais nos importar senão a vida que o Senhor tem para nós e o propósito que o Senhor tem para nós. Nos ajude a viver e a romper em fé para o louvor e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos só fazer uma oração de agradecimento aqui com o diácono Marivaldo, para nós terminarmos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos nesse mesmo espírito de adoração, de comunhão, agradecer ao Senhor. Mais um dia, nós estamos vivos, e a palavra diz que os vivos te louvam, Senhor. Então nós estamos aqui por esses motivos, para louvar esse Deus
que acredita em você, que você é capaz, não pelo seu intelecto, não pela sua força, não pelo seu conhecimento, mas pela fé que você tem nele, que Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído a como te servir melhor, tem mostrado o caminho para nós de como viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Senhor, o sobrenatural de Deus para com as nossas vidas é indo de acordo com a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é tudo para nós. Te benzemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que a cada dia se renova a cada manhã nossas vidas. Te louvamos pelas nossas famílias, pelo nosso negócio, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde física. Senhor, te louvamos, meu Pai, porque tudo nas nossas vidas não é nós, mas é o Senhor. Porque se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não aqui estaríamos, Senhor. Mas nós te bendizemos porque o Senhor escolheu falar conosco, o Senhor escolheu, ó Pai, ensinar nossas vidas, o Senhor escolheu, Senhor, relacionar com as nossas vidas, embora conhecendo nossas falhas, nossas imperfeições, o pior de nós, mesmo assim, o Senhor escolheu relacionar com cada um de nós. Te louvamos por esse amor maravilhoso, por essa misericórdia que nos renova a cada dia, que nos impulsiona a seguir em frente, a caminhar de acordo com a tua palavra. Só te louvamos porque nesta manhã nós estaremos daqui, Senhor, entendendo, Senhor, que tudo que formos fazer é de acordo com a tua palavra, porque se nós estivermos de acordo com a tua palavra, podemos até sentir vento, podemos até sentir medo, podemos até começar a afundar, mas o Senhor vai nos socorrer, vai estender a mão para nos dar a bênção, para nos dar a vitória, porque o Senhor garante as nossas vidas, como estamos de acordo com a tua palavra. Senhor, continua conosco, ó Deus, a cada dia, a cada momento, Senhor, conosco, decorrente desse dia e em todas as nossas vidas. Leva-nos em paz, nós a fazer debaixo das tuas santas e maravilhosas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Por gentileza. Vamos assim. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine com cada um de nós, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Amém.